Que bom, estamos iniciando o segundo semestre de 2022, o primeiro domingo, e eu creio que vai ser a última ceia que nós vamos estar nesse espaço Esperança, e se Deus permitir, a gente vai estar lá no mês que vem. Que bom ter uma celebração assim. E eu queria até fazer um convite, a Fabi é que coordena o nosso coral, então se você gosta de cantar e quer participar junto, aproveita e ensejo. Nós queremos ter um coral de 100 vozes, a gente quer ir para o novo espaço, já projetando isso. Então quero estimular você, procure a Fabi para conversar e participar dessa celebração. Obrigado, Fabi. Com a permissão do Senhor, nós temos o seguinte cronograma para o mês de aniversário da IPID. São 59 anos de igreja local. Dia 17 será a nossa última celebração aqui e dia 19 da Terça da Esperança, porque no dia 23 nós vamos participar, as mulheres, do chá da Rede Mulher, chá para as mulheres. A Alda Célia vai estar aí. Teve uma pessoa que patrocinou toda a vinda dela para os Estados Unidos para participar dessa programação, e os recursos que serão angariados serão destinados para a construção. E no dia 24 nós teremos as celebrações nossas lá. Nós teremos 2 cultos, nem sei se está ali marcado, mas no futuro lá nós vamos ter um culto às 8h30 da manhã e outro às 7h15, nesse mesmo horário. Nós vamos permanecer com o primeiro e com o quarto. Nós vamos ter mais o terceiro e nem o segundo, ok? Então ela estará com a gente. E no dia 31 nós teremos a celebração de aniversário da IPI do Brasil, 119 anos, com uma festa muito bonita no nosso novo lugar. Nós definimos esse ano trabalhar essa temática, fazer discípulos. Interessante que a última ordem e orientação de Jesus para os seus discípulos é: ide por todo mundo e fazei discípulos. Então não é uma sugestão de Jesus, não é uma orientação apenas, não é uma recomendação, é uma ordem. O verbo está no imperativo, é uma ordem de Jesus para fazer discípulos. E temos trabalhado nesse semestre sobre isso, e a gente vai continuar trabalhando sobre essa temática. Pois bem, quando se fala em discípulos, nós vamos nos reportar não só aqueles que seguiam Jesus, os 12, e depois os que sucederam. Mas quando a gente vai lá para o Velho Testamento, você vai encontrar os profetas Samuel, Elias, Eliseu, que tinham uma comunidade de discípulos, seriam aqueles aprendizes que estavam com eles. Mas no conceito judaico existia uma expressão chamada talmidim. O talmidim era um processo pedagógico em que um adolescente se assentava aos pés de um rabino e ele começava a aprender as escrituras, a Torá e a interpretação da lei com esse rabino. E ele poderia fazer toda essa escola e depois se tornar também um mestre e se tornar um grande rabino. Por exemplo, Paulo, ele se assentou, ele mesmo narra isso, aos pés do rabino Gamaliel. E ele foi doutrinado, ele foi formado, ele aprendeu da Torá com Gamaliel. E Paulo foi muito bem letrado. Agora, Jesus pegou esse sistema pedagógico, essa metodologia de ensino do Talmidim, e transportou para o ministério dele, porque ele recrutou 12 pessoas e ele começou a investir nessas pessoas. Jesus era o mestre, o rabi, como ele foi chamado por Nicodemos, e os seus discípulos aprendiam com ele. Pois bem, hoje nós vamos dar sequência a essa ideia do que é fazer discípulos, e hoje nós vamos entrar numa ideia de discípulos empreendedores. Hoje o sermão é didático, mas você tem que estar antenado porque tem muito conteúdo, é muita informação. Eu queria dividir em 3 partes. A primeira parte, eu vou trabalhar um pouco a introdução a esta série, Discípulos Empreendedores. A segunda parte, eu vou dar um pouco de contexto histórico sobre o texto de Esdras, como é que veio parar em Esdras. E o terceiro é o nosso tema de hoje, que nós vamos trabalhar, fazer discípulos empreendedores que creem na supremacia de Deus. E nós vamos trabalhar esse tema, a supremacia de Deus e discípulos que creem nisto. Vamos pensar um pouquinho no livro de Esdras. Eu sempre gostei do livro de Neemias, Esdras, Neemias, ou Esdras, Neemias. O livro de Neemias, ele é empolgante porque ele trabalha muito o perfil de líderes, a liderança. O Esdras a gente sempre deixa ali em meio porque tem muita genealogia. Vocês vão perceber que o livro de Esdras tem muita genealogia. E indo para São Paulo e Uinéia, nós fomos ouvindo um programa internacional chamado Sabedorias para o Coração, que é traduzido, uma pregação expositiva de vários livros da Bíblia, só que nós deixamos reservado o livro de Esdras e de Neemias, e podemos recapitular
todo esse texto. Isso me inspirou bastante. Eu estava, na semana passada, chegando aqui com um monte de coisa para fazer, tentando discernir como é que eu iria trabalhar e estruturar o livro de Esdras. Aí na quarta-feira eu estava aqui, numa participação da equipe Eterna Aliança, que está elaborando o encontro de casais que vai acontecer em agosto. E a Karina estava ministrando, junto com Luna, um texto de Esdras e Neemias, e na hora ali, eu prestando atenção em tudo que ela estava dizendo, e veio decodificado para mim essa temática, discípulos empreendedores. Como que seria essa característica de discípulos empreendedores? E eu vou trabalhar então com vocês esta ideia de discípulos empreendedores. A propósito, o que é discípulo empreendedor? O que é uma pessoa empreendedora? Empreendedor é uma pessoa criativa, inovadora, uma pessoa arrojada. Uma pessoa empreendedora, ela estabelece estratégias que vão delinear o seu futuro. E um autor, ele coloca 7 características que dão a ideia de um perfil de um empreendedor. Primeiro, o empreendedor tem vontade de aprender. Se você tem vontade de aprender as coisas, você é um empreendedor. O empreendedor, ele se dedica a alcançar bons resultados naquilo que ele faz. Ele não quer fazer de qualquer jeito, ele quer fazer para ser eficiente, efetivo naquilo que ele realiza. Terceiro, se você tem iniciativa, você tem um perfil de empreendedor. Porque tem muita gente passiva, espera o comando, espera que empurre. A pessoa que tem iniciativa, ela é proativa, ela vai à frente. Ela não come poeira, ela não apaga as luzes, ela vai à frente. Ela faz poeira para os outros que vêm atrás. Outro perfil do empreendedor é uma pessoa que tem liderança. Ele consegue, isso desde as crianças a gente já começa a perceber um certo perfil de liderança em alguns dos nossos filhos. Pessoa que tem autoconfiança, pessoa que persevera. Você já sabe aquela história de Thomas Edison, ele aprendeu 1000 maneiras de não construir uma lâmpada. Ele fez 1000 tentativas para acertar fazer a lâmpada que hoje vocês aí são abençoados com o invento dele. Mas ele foi perseverante, o empreendedor, ele persevera. E o empreendedor, ele tem a capacidade de reconhecer as boas oportunidades. Então, o discípulo também é um empreendedor. Se formos olhar aqueles que seguiram Jesus, eles não ficaram passivos. Não sei se você sabe, quase todos dentro da tradição cristã saíram de Jerusalém. Nenhum ficou. E todos eles foram martirizados, de alguma forma eles contribuíram pelo empreendimento que eles realizaram como discípulos de Jesus, mostrando o que é ser empreendedor. Nós vamos usar no texto de Esdras. Há uma coisa curiosa que o primeiro versículo da Bíblia é esse aí, vamos ler juntos? No princípio, os céus e a terra. A primeira imagem que Deus lança acerca de sua pessoa, não é que Ele é um Deus bondoso, um Deus justo, um Deus santo, um Deus gracioso. A primeira imagem que Ele apresenta é que Ele é um Deus empreendedor. No princípio, bará, criou é a palavra, o verbo hebraico bará, criou. A capacidade de Deus criar. Logo em seguida, em Gênesis 1, 26, tem a seguinte afirmação: disse o Senhor, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui tem até um pouco de estudo teológico. Por que façamos, se Deus falando com Ele mesmo? Porque estava reunido o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles disseram, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Agora, quando você pensa em imagem e semelhança, vocês imaginam que Deus tem pernas, que Deus tem olhos, Deus tem cabelo, Deus tem nariz, boca? Não, Deus é Espírito. Mas em que é que Ele quis dizer que nós somos imagem e semelhança dEle? Uma das coisas é esta: a capacidade de empreender. O homem é um ser que tem a capacidade de empreender, de criar, de ter iniciativa, de construir, de ter projetos para alcançar bons resultados. Na teologia, esse tema é Imago Dei. Imago é a imagem de Deus. A Imago Dei está embutida, a semelhança de Deus está no seu coração, porque você tem essa capacidade de criação. Então, os discípulos empreendedores, eles têm algumas coisas que nós vamos ver daqui para frente no livro de Esdras. Segunda coisa importante de conhecer aqui é os períodos históricos. E aqui eu quero viajar um pouquinho com você na Bíblia, e preste atenção, porque eu quero saber se você está estudando a Bíblia. O livro de Gênesis, ele começa com a criação, e logo em seguida ele vai falar dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó passou a ser chamado Israel. Jacó teve um filho que era sonhador,
E ele foi expulso de casa, foi vendido para os midianitas, e eles o levaram para uma nação. Qual era o nome da nação para onde esse menino foi? Qual era o nome dele? José. José, ele foi escravo lá no Egito, mas ele se destacou interpretando o sonho de Faraó. Ele se torna o segundo homem do Egito. E nisso ele traz toda a família dele para o Egito. E ali então eles começam a habitar e crescer, e o povo hebreu cresceu. E a Bíblia diz que levantou um faraó que não conhecia José. Passaram-se 430 anos, eles ficaram 430 anos no Egito. E aí esse faraó começou a oprimir o povo hebreu. E Deus levanta um libertador, que nasceu ali dentro do berço egípcio, que era um príncipe, e que teve que sair fugido para as terras de Midian. Qual o nome desse homem? Moisés. Ele se encontrou com o Senhor lá no monte Sinai, onde Deus falou, no monte Horebe, onde Deus falou com ele na sarça ardente. E ele foi libertar o povo. Libertou o povo, teve toda aquela questão das pragas lá no Egito. E eles saem em direção ao Sinai, recebem as tábuas da lei. E eles devem ir para a terra prometida. Isso demoraria 4 meses no máximo, nessa caminhada tranquila, com um grupo de 2 milhões de pessoas que eles estavam no deserto. Mas por causa da incredulidade dos espias, esse povo ficou agora peregrinando no deserto, e Deus os castigou por quantos anos? 40 anos. Patinaram no deserto. Toda aquela geração teve que morrer no deserto. Só a descendência deles entrou no deserto. E dentre eles, Josué e Caleb. Agora, Moisés já está no final de ministério. Ele entrega o bastão para um jovem, agora não tão jovem, corajoso, que sempre foi seu braço direito. Qual o nome desse homem? Josué. E ele entra com o seu povo, atravessa o rio Jordão, e eles conquistam e tomam posse da terra de Canaã. E lá as tribos, eles eram 12 tribos, porque os 12 filhos de Jacó, ou de Israel, era que compunha essas 12 tribos. E eles começam a residir naquela terra, instalados, tomando as cidades e fazendo as suas casas. Fechou? Após a morte de Josué, há um período que a gente chama período dos juízes, porque tinha alguns inimigos fronteiriços, e quando eles ameaçavam o povo de Deus, Deus suscitava um líder. Qual é um juiz que era muito forte? Qual o nome da juíza? De uma juíza? Débora. Tem Jefité, Gideão e tantos outros juízes. Quem estava no outro culto não pode responder. Qual foi o nome do último juiz? Vou te dar uma dica. Ele foi consagrado pela sua mãe quando tinha 4 anos. Ele foi levado no templo para o sacerdote Eli, Samuel. E Deus falou com ele. Ele se tornou o último juiz. E aconteceu que depois de um período, o povo chegou para Samuel. Samuel, a gente quer ter rei que nem as outras nações têm. E aí então Deus permite Samuel ungir o primeiro rei em Israel. Qual o nome do primeiro rei de Israel? Saul. Saul desobedeceu o Senhor, não fazia o que agradava ao Senhor. Deus tirou o reino dele e passou por um homem que lutou com o leão, que lutou também com o gigante. Qual o nome desse homem? Davi. Davi se torna o sucessor de Saul. Davi tem um filho que sucedeu, um filho muito inteligente, muito capaz, que escreveu o texto de Provérbios. Qual o nome desse indivíduo? Salomão. Agora quero ver essa. Salomão morreu e agora o seu filho o sucede. Qual o nome desse menino? Roboão. E aqui a coisa complicou, porque no governo de Roboão ele foi muito austero e o governo trincou. E agora aquelas 12 tribos que tinham uma monarquia unificada, tem uma monarquia dividida. 10 tribos ficaram no norte e 2 no sul. As 10 tribos do norte passou a ser chamada de Israel, e as 2 tribos do sul de Judá. As 10 tribos do norte tinha como capital Samaria, e a capital de Judá quem era? Jerusalém. Então as histórias aconteceram simultaneamente. Vocês estão tendo um pouco de contexto histórico. Passaram-se alguns anos. Quem foi mais bonzinho? Quem fez melhor para o Senhor? O povo do norte ou o povo do sul? Do norte ou do sul? É isso mesmo.
O povo do Sul foi mais bonzinho, por isso que nós somos Mato Grosso do Sul. Mas não foi tão bonzinho assim, porque na primeira instância, por ter se destacado de ser mais ruim o povo do norte, as 10 tribos de Israel, capital Samaria, Deus manda uma nação, um outro império, para fazer juízo com Israel, com as 10 tribos. Qual o nome desse império que vem de fora e saqueia Samaria e leva todo mundo para fora? Qual o nome desse império? Assírio. Depois ficaram aquelas 2 tribos no sul, e Deus também, por causa da maldade do coração dos reis que se levantaram e fizeram tudo que era mal perante o Senhor, Deus manda uma outra nação para ser instrumento de juízo para Judá e invade Jerusalém. Qual o nome dessa nação? By your rivers of Babylon. Qual a nação? Babilônia. E ela então leva esse povo cativo. Bom, por 70 anos eles vão ficar na Babilônia. E de repente levanta um rei persa chamado Ciro, que faz um decreto para liberar o povo para voltar para Jerusalém. E dentre estes que voltaram, dei toda essa volta para falar de Esdras. Agora, interessante que nesse retorno de Babilônia para Jerusalém, após 70 anos lá, ele não aconteceu de uma vez só. Foram em 3 etapas. Primeira, Zorobabel. Segunda etapa, com Esdras. Terceira etapa, com Neemias. Por isso que eu dei esse panorama histórico, porque eu quero que você abra comigo agora a sua Bíblia em Esdras 1 a 5. O texto bíblico diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de ele edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, e ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Pai, nos ajude a pensar na Tua palavra, e que ela possa intrigar o nosso coração, e vasculhar o nosso interior, para ver o nosso comportamento e como a gente olha para o Senhor na história. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você percebeu, o texto que lemos, o próprio rei Ciro está dizendo que ele recebera de Deus a incumbência de reconstruir o templo de Jerusalém. E ele estimula as pessoas a enviar recursos para que aquilo que aconteça, e ele estimula esse retorno das pessoas da Babilônia para a região de Jerusalém. Eu quero pensar que os discípulos empreendedores, eles creem na supremacia de Deus. Vamos dizer isso? Discípulos empreendedores creem na supremacia de Deus. Vamos falar bonito? Discípulos empreendedores creem na supremacia de Deus. O que é supremacia? É a total e incontestável superioridade de Deus. É hegemonia, primazia, predominância, preponderância, soberania e autoridade derradeira. O último recurso. O último recurso não é o STF, é Deus. Ele é o último recurso. Ele é o poder absoluto e máximo, preeminência, autoridade suprema. Nas Escrituras, Deus é chamado de soberano Senhor. Jesus é declarado em Apocalipse como o soberano dos reis da terra. Assim, o nosso Deus é supremo. E eu quero ver nesse texto
como é que a supremacia de Deus acontece. Em primeiro lugar, Deus é Deus soberano que é supremo, porque Ele faz cumprir a sua palavra. Repita comigo: Deus faz cumprir a sua palavra. E eu queria que você acompanhasse comigo aqui também. Você vai ter que olhar para outros textos. Tem 3 profetas aqui importantes de você saber: Jeremias, Isaías e Daniel. Jeremias, ele viveu um tempo antes deles irem para a Babilônia. Isaías viveu um pouco antes de Jeremias. E Daniel viveu na Babilônia. E os 3 têm informações proféticas. E eu queria que você acompanhasse, porque em Jeremias 25:12 diz o seguinte, e 27:22: vocês serão levados à Babilônia. Jeremias estava em Judá, dizendo que por causa da desobediência daquele povo, esse povo seria levado à Babilônia. E de fato aconteceu. Mas Jeremias também profetizou: acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos lá na Babilônia, esta nação será castigada e vocês retornarão para a terra. Isso é muito curioso, porque interessante que Daniel foi cativo na Babilônia. Ele foi levado, aqueles jovens inteligentes que foram recrutados por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e ele se destacou. E Daniel faz o registro assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor através da boca de Jeremias. Na Babilônia, Daniel estudara os livros de Jeremias, as profecias. Jeremias profetizara que esse povo ia para a Babilônia. Agora Daniel está na Babilônia. Jeremias profetizara que esse povo passaria 70 anos lá. E agora Daniel está entendendo isso, o que é que vai acontecer. Mas agora a gente passa para o profeta Isaías, que atuou antes de Jeremias, quase 200 anos antes do decreto do rei Ciro, que permitiu a liberação dos cativos para Jerusalém. O que Isaías escreveu lá no capítulo 44, 24 até 45, 3? Assim diz o Senhor, que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros, e que digo de Jerusalém: ela será habitada, e ela fora destruída. E as cidades de Judá, elas serão edificadas, também haviam sido destruídas. E quanto às suas ruínas, eu as levantarei. E olha o que Isaías diz, quase 200 anos antes do decreto de Ciro. E que digo de Ciro: ele é o meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. E que digo também de Jerusalém: será edificada, e também ao templo será fundado. Quase 200 anos antes, Isaías profetizou acerca de um imperador chamado Ciro. E agora, no texto que você leu comigo, a palavra de Deus está se cumprindo, porque o texto diz que Ciro foi nomeado e decretou essa liberação. O que eu quero dizer para você? Que temos um Deus supremo, que faz cumprir a sua palavra. E é importante que você saiba disso. Nós temos tantas profecias, e talvez você não conheça tantas profecias, mas a Bíblia diz que nos últimos dias a ciência se multiplicará. É só olhar para os drones. Uma coisa que eu vi com os meus próprios olhos, a capacidade tecnológica da Disney, quando você vai estar lá na Disneylândia e você vê aquele castelo que parece coisa de filme, e lá em loco é daquele jeito. Eles conseguem projetar nas paredes, as paredes se movimentam com as imagens, tudo lá. A tecnologia, o smartphone, tudo isso que vocês têm, é uma capacidade, a ciência se multiplicou, a capacidade biológica, a mutação, as sementes. A Bíblia profetiza também que o amor de muitos esfriaria no passar do tempo. E a gente tem constatado. Tem gente que depois da pandemia não voltou mais para a igreja. É cumprimento de profecia. Porque Deus Supremo faz com que a sua palavra se cumpra. Segundo lugar, discípulos e empreendedores que creem na supremacia de Deus, um Deus que está no controle da história. Alguns pensam que Deus criou o mundo e deixou à mercê da sorte para que as coisas acontecessem do jeito que pudesse acontecer. Tem uma teologia que fala
da morte de Deus e diz que Deus deu corda no mundo, né? Como um relógio, que naquela época dava corda em relógio, que vocês conhecem isso, e depois que acabasse o mundo vai acabar. Tem uma teologia nessa área, mas não, Deus ele é vivo, ativo, e Ele é soberano na história. E eu quero relatar aqui algumas coisas que no texto de Esdras a gente descobre, e nesse panorama todo do cativeiro e da deportação, retorno para a terra prometida. Deus permitiu que a Babilônia fosse instrumento de juízo. Deus levantou uma pessoa alheia para tratar, para lapidar o seu povo. Isso é soberania. Deus estabeleceu Daniel, os seus amigos, junto da corte de Nabucodonosor, para que ele fosse instrumento de Deus lá naquela nação pagã. Interessante que Daniel acompanhou Nabucodonosor e Daniel vai até o rei Dario e o rei Ciro. Daniel participa, porque no texto bíblico diz: Nabucodonosor teve uma filha, ela se chamava Nitocris, e ela casou com Nabonido, e eles tiveram um filho chamado Belsazar, que foi o sucessor de Nabucodonosor. Belsazar fez um grande banquete, chamou pessoas de todos os lugares, bebida à vontade, festa, muita alegria. E naquele dia apareceu uma mão na parede que escreveu assim: Mene, Mene, Tekel, Peres, Parsim. E ele ficou assustado, primeiro uma mão passando, escrevendo na parede, e aquela grafia, o que é que significa isso? Chamou os seus sábios, os seus magos, para decodificar aquele enigma. Ninguém decodificou, mas um homem, cujo Espírito de Deus agia nele, que se chamava Daniel, veio e disse: Mene, significa o seguinte: contou Deus o teu reino, e deu cabo dele. Peres, ou Tekel, pesado foste na balança, e você foi achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino, e dado aos medos e aos persas. No relato lá de Daniel, se você depois quiser conferir, está em Daniel, versículo 26, capítulo 5, diz que naquela noite, a Babilônia foi invadida pelos persas. Quem é que invadiu? Ciro. E há um dado histórico muito curioso, que Babilônia era cercada de rio, só que o Ciro usou uma estratégia, ele desviou o curso do rio, e os seus soldados entraram a seco na Babilônia. Então naquela noite, Belsazar morreu, foi morto, foi matado, assassinado, e Ciro assume a Babilônia. Ciro agora, instrumento de Deus, ele vai fazer esse decreto liberando o povo. Interessante que é Deus que dá, na sua supremacia, capacidade para Daniel interpretar. É Deus que levanta um imperador pagão de outra nação, Ciro da Pérsia, para fazer a vontade dele. Então aí no primeiro ano, rei Ciro da Pérsia, para que se cumprisse, ele mesmo tem esta ideia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o meu coração. Deus usa na sua supremacia Daniel para influenciar a Ciro. Possivelmente foi Daniel quem apresentou a profecia de Jeremias e de Isaías, que Deus levantaria um homem chamado Ciro para libertar o seu povo. Deus usa Daniel. Deus usa os sacerdotes, ou o sacerdote escriba Esdras, que veio para restaurar o altar e lançar os fundamentos da construção do muro ou do templo de Jerusalém. Pois bem, Deus age na história. Jesus uma vez disse para Pilatos: Pilatos, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Putin, você não é nada, se Deus não te permitisse ocupar essa posição. Bolsonaro, você não é nada, se Deus não te permitisse ocupar esta posição. E aí você poderia olhar para todos os soberanos da terra e dizer isto, porque Jesus é soberano dos reis, dos presidentes, dos primeiros ministros de toda a terra. Deus continua agindo na história soberanamente. Tem 5 impérios na Bíblia que são mencionados, e Deus acompanhou todos eles. Primeiro grande império, egípcio, depois assírio, depois babilônico, depois persa, depois grego e império. Quando Jesus veio, tinha um império dominando. Qual era? Romano. Em todos esses impérios, Deus está na história. E você não pensa que Deus está alheio a tudo o que acontece. E por fim, um discípulo empreendedor, que crê na supremacia de Deus, que cumpre a sua palavra, que governa a história,
Esse discípulo empreendedor crê na supremacia de Deus, que está inclinando o coração de grandes e pequenos. Veja comigo, versículo 1 do texto que eu li. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Quem é que despertou o coração de Ciro? O Senhor. Sabe qual é a palavra usada aqui para despertou? É acordou, incitou, agitou o coração, o espírito de Ciro. Salomão entendeu isso porque no capítulo 21 de Provérbios, versículo 1, diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Quem é que inclina, dirige o coração dos reis como um ribeiro de água? Quem conduz os ribeiros de águas? Deus. Quem é que dirige e inclina o coração dos reis? Deus. Ele pode fazer isto. Então, Deus, Ele inclina o coração dos grandes, de Ciro, de Dario, de Nabucodonosor. Há uma coisa curiosa, se você ler o livro de Daniel, você vai ficar encantado com uma oração linda que Nabucodonosor faz. Um imperador pagão, mas ele aprendeu o temor do Senhor. Mas também o texto diz no versículo 5, agora não mais Ciro, mas gente pequena, diz o texto bíblico, então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem e edificar o templo de Jerusalém. Quem é que despertou o coração dos levitas, dos sacerdotes, de todo o povo para construir o templo de Jerusalém? Quem despertou? Deus. Você percebe? Há um dado que dos 3 milhões de pessoas que moravam na Babilônia como judeus cativos, sabe quantos voltaram? Na leva de Esdras, 50 mil pessoas. Depois dizem que alcançou um número de 500 mil pessoas. Mas olha a desproporção de 3 milhões de pessoas, apenas 500 mil pessoas voltaram para a Babilônia. Sabe o que os 2.500 cativos na Babilônia disseram? Nós preferimos a Babilônia. Isso é intrigante para mim. Porque a gente percebe que muitas pessoas estão arroladas. Hoje nós somos mais de 2.800 membros. Mas muitos estão dizendo, eu prefiro a Babilônia. Eu prefiro ficar no mundo. Eu não quero ter o meu coração incitado, inclinado para reconstruir, para construir, para fazer o projeto de Deus. Um discípulo empreendedor, Esdras me ilustra isso. Ele tem uma convicção que Deus é supremo, que Deus é soberano sobre todas as coisas, e que Deus cumpre a sua palavra, que Deus governa a história, e que Deus é quem incita, desperta o coração de grandes e de pequenos. Quero convidar você a se colocar em pé. Eu encerro dizendo, Jesus na sua posição humana, Ele cria na supremacia do Pai Celeste. Ele diz assim, em verdade eu vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Jesus cria num Deus soberano que cumpre a sua palavra. Jesus também disse, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então quer dizer que Ele é soberano na história. Se Ele conhece o cabelo que é contado, Ele imagina tudo que está nos bastidores de todos os parlamentos, de todos os lugares. Deus conhece. E Ele também inclina o coração. Paulo uma vez estava em Filipos, pregando o Evangelho. Uma mulher rica, chamada Lídia, ouvia. Ela era vendedora de púrpura, um tecido muito caro. E o texto bíblico relata, Lucas faz esse relato, dizendo assim, que enquanto ela ouvia a palavra, Deus abriu os olhos do coração de Lídia, e ela compreendeu. Que Deus possa despertar o seu coração, como fez com Ciro, como fez com os sacerdotes, com os levitas e com todo o povo, que entendeu o projeto de Deus.
que Deus esteja incitando você. Pai, como o Senhor fez com Lídia, que começou a entender de forma descortinada o teu projeto. Teu povo que aqui está, possa crer, como os discípulos e empreendedores, na tua supremacia, na tua soberania. Um Deus que cumpre a palavra, um Deus que governa a história e um Deus que incita o coração. Não desista de mim, não desista de nós, em nome de Jesus. Amém.